Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e este é o 50º vídeo de Mentes Holísticas, o holismo e o totalitarismo. Sim, nós estamos com 50 vídeos e chegamos no nosso antepenúltimo da série. Nós temos estudado o holismo semântico e muita gente me pergunta sobre material, né, para esse assunto pouco discutido aqui no Brasil, mesmo, né, no meio acadêmico. Eu encontrei, por sorte até, este livro aqui, Semantischer Holismus, da pesquisadora Verena Mayer, e ela dá um apanhado histórico de tudo relacionado ao holismo semântico, né, e as principais vertentes, a maioria que nós estudamos desde o vídeo 41. Então, eu fiz uma tradução, precisa de uma última revisão, mas já pode ser utilizada. Eu vou deixar aqui nas referências a tradução de Semantischer Holismo, ou holismo semântico, para os interessados em se aprofundar. Nós não vamos falar hoje sobre o holismo semântico. Na verdade, né, tem a ver, sim, um pouco com o holismo semântico, mas é uma coisa mais específica. A capa deste vídeo pode até assustar, porque Hitler com Idi Amin Dada junto realmente assustam. A ideia é que neste e no próximo vídeo nós vamos falar sobre perigos que a ideia do holismo pode nos levar. Mas o holismo não é uma coisa boa? Nós acabamos de analisar, por exemplo, né, pelo holismo semântico, a situação de racismo, né, uma situação extremamente indesejada na sociedade, e o holismo semântico mostra formas como combater, analisar e combater o racismo, por exemplo. Isso é bom, sim, sim, mas como qualquer ideia humana, o holismo pode ser usado com propósitos bastante perversos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas totalitarismo chega a tanto? Sim, chega. E pelo menos um regime totalitarista, talvez o pior que a humanidade tenha sofrido, se inspirou em alguns ditos e em alguns feitos de cientistas e filósofos que lidaram com o holismo e com diversos significados. Sim, nós estamos falando do nazismo. O Partido Nacional Socialista Alemão, ele utilizou muitas ideias, aproveitando-se de uma faceta da cultura filosófica e científica alemãs. O que nós temos é que algumas teorias científicas na biologia, na medicina, na psicologia, foram muito influenciadas pela ideia de holismo. Então ficou característico da cultura alemã falar sobre totalidades. A palavra holismo, ela não é muito utilizada, que seria holismos, não é muito utilizada em alemão. É muito comum se encontrar referências ao todo, como ganz, ou a totalidade, Ganzheit, e também a palavra Gestalt, da teoria psicológica da Gestalt, que diz que nós percebemos as coisas numa relação de texto com texto, para depois, sim, percebermos as partes das coisas. Bem, a cultura alemã, então, estava impregnada da ideia e do conceito holístico. E o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, se apropriou dessas ideias. Isso é uma coisa bastante comum quando nós temos algumas ideologias se apropriando de determinadas ideias. E às vezes isso prejudica, inclusive, o desenvolvimento de ideias positivas. Eu costumo dizer que nós não devemos aceitar isso. É como, por exemplo, se o garoto malvado da vizinhança leva a nossa bola,
ou a garota malvada da vizinhança leva a nossa boneca, e nós dissemos assim, não quero mais essa bola, não quero mais essa boneca porque me levaram. Não, nós temos que lutar pela bola ou pela boneca porque é nossa. Bem, isso acontece também na política, na filosofia, na ciência. Muitas vezes, ideias são trazidas e, vamos dizer assim, surrupiadas por algumas vertentes específicas, enquanto elas deveriam ser consideradas, né, como patrimônio da humanidade que são. Bem, para mostrar, né, um pouco de como o Partido Nacional Socialista se apropriou da ideia de holismo, eu vou deixar aqui, né, a declaração de um elemento, de uma pessoa, né, do Partido Nazista na época que este conquistou o poder na Alemanha, né, em 1933. Declaração de Karl Zimmermann, em 1933. Karl Zimmermann, ele seria designado mais tarde pelo Reich como responsável pela política relacionada com a educação racial. Em suma, a concepção nacional socialista de Estado e cultura é a de um todo orgânico. Como um todo orgânico, o Estado étnico ariano é mais do que a soma de suas partes. E isso assim é porque estas partes, chamadas indivíduos, são ajustadas para alcançar um nível mais alto de realização na vida, ao mesmo tempo em que desfrutam de uma sensação aprimorada de segurança. O indivíduo está vinculado a este tipo de liberdade através do cumprimento de seu dever a serviço da totalidade. Observe a sutileza que determinados raciocínios totalitários possuem. Para que você esteja pertencendo a um grupo, nesse caso, né, o grupo germânico-ariano, você vai ter vantagens, mas você precisa desempenhar deveres. E quais são esses deveres? Para começar, no caso do totalitarismo nazista, é desprezar outras raças que não a sua, porque são raças inferiores física e mentalmente. No caso do nazismo, se fala muito nos judeus. Então, é feita toda uma ligação teórica da ciência e da filosofia judaicas para mostrar que a ciência e a filosofia alemãs, tá, são melhores. Nesse sentido, liga-se a cultura e a filosofia, a ciência alemã, a ideia de totalidade, algo que é orgânico, está na natureza. E a ciência e a filosofia judaicas, algo que é mecânico, que é materialista. E por isso mesmo, para que o ser humano melhore, essas coisas têm que ser expurgadas da sociedade. Por isso que os nazistas, e isto foi um bem, eles basicamente renegando a ciência da época que tinha muitos elementos judaicos, eles não chegam à bomba atômica, porque muitos importantes cientistas de origem judaica saem da Alemanha. Outros são perseguidos e não vão desenvolver os seus trabalhos para os alemães. Então, por isso, não só por isso, mas muito por conta disso, os alemães perdem a guerra. Mas o nazismo deixou fortes cicatrizes na humanidade. E um argumento que é usado não só pelos nazistas, mas em outras circunstâncias, para justificar o porquê uma sociedade ela precisa ter determinados princípios muito próprios, de tal maneira que determinadas minorias sejam alijadas, não necessariamente minorias, porque tem situações totalitárias em que é a minoria que governa. Bem, mas um argumento é de que você tem um corpo social.
como se fosse um corpo humano, um corpo de um ser vivente. Então o que acontece, por exemplo, se eu tenho um dedo gangrenado, certo, no corpo? Eu extirpo. Se eu tenho uma doença, um nódulo, um câncer, eu extirpo. Então esse argumento de que eu devo extirpar na sociedade aquilo que está estragando a sociedade. Esta é uma ideia não só nazista, mas de boa parte, se não todos os sistemas totalitários. Há aqueles que se comportam de acordo com o que quer o sistema. Isso é bom. E há aqueles que não se comportam por algum motivo, inclusive genético. Não se comportam, não estão de acordo com o sistema. E isso é mal. Eu fiquei pensando, em como rebater esse argumento, dessa comparação do corpo humano com o corpo social. E aí, eu não queria partir apenas da ética, eu precisava de alguma coisa diferente. E fui encontrar num filósofo matemático que eu tenho muito apreço, mas que ainda não tinha sido particularizado nessa série. Estou falando do britânico Bertrand Russell. Bertrand Russell viveu de 1872 a 1970, falecendo com 97 anos. Bertrand Arthur William Russell, terceiro conde Russell, o nome é bem pomposo, foi um dos grandes filósofos do século XX, sendo britânico nascido no país de Gales. Além de filósofo, foi matemático, lógico e intelectual respeitado em várias áreas, tendo ao longo da vida quantidade impressionante de escritos. Politicamente pacifista, chegou a ser preso por isso durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ser tido como socialista, foi crítico do stalinismo e rejeitava rótulos dogmáticos. Tido como ateu, declarava-se agnóstico, sendo crítico das religiões mais influentes. Sua obra, Por que Não Sou Cristão, provocou muita reação e indignação em círculos religiosos. É um dos fundadores da vertente conhecida como filosofia analítica, sendo propositor do atomismo lógico, a concepção de que existem unidades fundamentais ou átomos lógicos na linguagem. Sua obra, neste sentido, influenciou decisivamente Ludwig Wittgenstein, que estudou com Russell e, de certa maneira, foi apadrinhado por ele em Cambridge. Foi um lógico importante, responsável pela concepção chamada logicismo, pela qual toda a matemática poderia ser fundamentada na lógica. Para resolver um paradoxo lógico descoberto por ele, desenvolveu a teoria dos tipos, ou teoria dos tipos lógicos. Aqui nós precisamos fazer um parênteses. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma figura de lógica sobre uma determinada afirmação que, quando você atribui que essa afirmação é verdadeira, você chega à conclusão que ela é falsa. E quando você atribui que a afirmação é falsa, você chega à conclusão que ela é verdadeira. Ou seja, dá um nó na cabeça. Um exemplo clássico disso é o paradoxo do mentiroso. Suponha aquele mentiroso que só diz mentira. O mentiroso radical. Então ele fala assim: eu sou um mentiroso. Olha o que acontece. Se a afirmação dele for verdadeira, eu sou um mentiroso, então, na verdade, ela tem que ser falsa, porque ele está falando uma mentira, ele é um mentiroso. Agora, se a afirmação for falsa, então, neste sentido, ela é verdadeira, porque ele é um mentiroso. Bem, paradoxos interessam muito os matemáticos e os lógicos. E o Bertrand Russell descobriu um paradoxo muito impactante quando se fala de elementos de conjuntos, conjuntos de conjuntos. E esse paradoxo, inclusive, mexia com toda
a matemática e lógica da época. Então, ele procurou solucionar o paradoxo. E, para isso, a gente não vai entrar no detalhe do paradoxo, que é um tanto complicado, esse paradoxo do Russell. Ele desenvolveu a teoria dos tipos. A teoria dos tipos lógicos, que não é tão difícil de explicar. Para entender a teoria dos tipos, vamos imaginar aqui algumas frutas, certo? Uma maçã, um abacaxi, um limão, uma laranja. Não são apenas nomes de frutas, são as próprias frutas. Imaginem assim. Aí, nós aqui colocamos ela num conjunto. Tá? Este conjunto é um conjunto formado por algumas frutas. Não todas as frutas, mas as 4 que nós já mencionamos. Pois bem, o que eu posso dizer de uma fruta, eu posso dizer do conjunto? Bem, eu não posso dizer do conjunto, por exemplo, que ele é doce, até porque tem um limão aqui dentro. Mas eu não posso dizer que ele é azedo, porque pode ter uma maçã muito doce aqui. Eu não posso falar isso do conjunto. Da mesma maneira que se eu falar em ordenação de elementos, por exemplo, por uma ordem de tamanho, ou até alfabética, já que estamos tratando aqui com nomes, eu posso falar isso de um conjunto. Não posso falar isso de cada elemento em si. Passando adiante, nós temos aqui um outro conjunto que aparece, né, composto com elementos que não são frutas: tomate, berinjela, alface, cenoura. E nós pegamos os dois conjuntos e colocamos dentro de um conjunto maior, um conjunto de conjuntos. É como se eu tivesse uma cesta de vegetais com 2 sacolas. Uma sacola de frutas e uma sacola de outros vegetais que não são frutas. Pois bem, o que eu posso dizer de um elemento, seja fruta ou não fruta, nem sempre eu posso dizer de um conjunto. E o que eu posso dizer de um conjunto, nem sempre eu vou poder dizer de um elemento. Agora, o que eu posso dizer de um conjunto de conjunto, também nem sempre vai ser possível dizer de um conjunto simples. Isto são tipos lógicos, elementos de conjuntos, conjuntos e conjuntos de conjuntos são tipos lógicos diferentes. Há coisas que é possível dizer de todos eles, mas há coisas das quais não tem sentido dizer de um elemento e tentar fazer uma analogia ou dizer a mesma coisa para um conjunto ou um conjunto de conjuntos. Da mesma maneira que há coisas que eu posso dizer de um conjunto de conjuntos que, obviamente, eu não vou poder dizer de um elemento. Essa é a ideia de tipos lógicos. Bem, e o que isso tem a ver com o nosso problema? Simples. Assim como você tem os tipos lógicos de elementos de conjunto, conjuntos, conjuntos de conjuntos, eu posso dizer que se eu tenho um mundo inorgânico, se eu tenho corpos orgânicos, como o corpo de um homem ou o corpo de um animal, e se eu tenho organizações sociais, um conjunto de indivíduos, eu estou falando de coisas, de tipos diferentes. O inorgânico, o orgânico num corpo completo, inteiro, e uma conjunção, uma associação de corpos de indivíduos. Então, nesse sentido, há coisas que eu posso falar do inorgânico que eu não vou poder falar com relação ao orgânico. A gente sabe que algumas analogias mecânicas não valem quando nós estamos falando de indivíduo. Da mesma maneira, algumas analogias com relação ao indivíduo não devem valer quando eu falo de um corpo social. Então, fazer essa analogia de que um dedo gangrenado é extirpado, por isso, uma parte da sociedade que, segundo outra parte da sociedade, está prejudicando,
essa sociedade, então por isso deve ser extirpada, são analogias que não podem ser feitas no sentido lógico. Portanto, além das questões éticas e de outras questões, como, por exemplo, não existe raça, a gente já viu isso, não tem a raça branca, a raça preta, a raça ariana, a raça judia, isso não existe, somos uma única raça. Mas além de tudo isso, as analogias entre um corpo, como o meu, o seu, e um corpo social, uma associação de pessoas, de indivíduos, elas não podem ser feitas para muitos propósitos, principalmente com o propósito de prejudicar uma das partes deste corpo social de acordo com a visão dos outros que restam. E isso vale para o Estado totalitário e para as outras associações humanas. A mais simples, nós já vimos, é um casal. Bem, se eu tenho duas pessoas, um homem e uma mulher, aí não interessa um homem, uma mulher e uma mulher, não interessa. Eu tenho um casal. Existem os dois indivíduos e existe a totalidade casal. Ah, mas você está falando de totalitarismo, agora está falando de casal? Olha, uma analogia que pode ser feita, porque é entre totalidades do mesmo tipo, associações humanas, é de que uma relação abusiva entre um casal é como um regime totalitário quando eu falo de um Estado. Com algumas diferenças, é óbvio, eu posso tirar algumas pessoas do Estado, que inclusive podem sair para outro Estado. E o Estado continua. Já o casal, se eu tiro um indivíduo do casal, certo? Acabou a relação. Não existe mais o casal nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, dentro do casal, que é mais fácil entender, você precisa de que cada indivíduo se desenvolva além da totalidade se desenvolver. Não há como você simplesmente colocar um indivíduo abusando ou determinando o que o outro vai fazer. Não é o ideal para a totalidade, nem para o casal, nem para o Estado. Entendido isso, nós podemos responder adequadamente aos regimes totalitários. Eles fazem raciocínios que muitas vezes envenenam as mentes e têm um alto grau de convencimento por uma série de motivos que nós não vamos tratar aqui. Mas está errado utilizar o holismo desta maneira. Quando se trata das associações humanas, cada indivíduo tem sua importância e a totalidade tem uma importância. E você não deve, de forma alguma, julgar quais importâncias são maiores. Elas devem ser tratadas conjuntamente. Bem, isso parece um pouco místico, não? Mas não é. O grande problema místico é justamente aquele que também compromete o holismo. O holismo é visto como uma coisa mística, mas se você raciocinar, você verá que isto é bastante lógico, principalmente quando você considerar a teoria dos tipos, dando a devida relevância aos elementos de conjuntos, aos conjuntos e aos conjuntos de conjuntos que vemos no nosso dia a dia. No vídeo próximo, o penúltimo vídeo da série, vamos falar um pouquinho mais de como o holismo pode ser confundido com o misticismo. Se inscreva no canal, repasse os vídeos que gostar, comente e esteja conosco no próximo vídeo de Mentes Holísticas. Até lá!